Boa tarde, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos continuar a aula anterior, onde estávamos discutindo sobre a palavra reservada vis. Mais especificamente, a utilização do vis como primeira linha válida dentro de um construtor, chamando recursivamente outros construtores sobrecarregados dentro da mesma classe. Para enxergarmos melhor, deixa eu só arrumar minha janela aqui. O jeito mais fácil de arrumar essa janela vai ser redefinindo ela. Ok, então vamos criar o pacote para essa aula. E vamos copiar as classes desenvolvidas na aula passada. Então, na aula passada nós vimos que a classe hóspede ela faz uma sobrecarga de construtores, definido N construtores, tornando mais flexível a criação de objetos tipo hóspede. No meu caso, eu tenho um construtor default, depois eu tenho um construtor que recebe apenas um parâmetro, um construtor que recebe 2 parâmetros, e assim por diante, até termos um construtor que recebe todos os parâmetros necessários para a iniciação correta de um objeto do tipo hóspede. Vamos só arrumar aqui, que no meu caso, como eu estou passando um literal true ou false para o meu parâmetro fumante, então essa linha aqui na verdade não é vis.fumante igual a true, é vis.fumante igual a fumante. Vamos arrumar isso. Ok. Para vocês enxergarem melhor como que é feita essa chamada recursiva de um construtor para outro, eliminando duplicidade de código dentro de cada construtor, conforme visto na aula passada, nós vamos recorrer à depuração desse meu programa para vocês enxergarem que realmente um construtor está chamando o outro de forma recursiva. Então, no nosso caso aqui, eu estou criando um hóspede qualquer e estou no final mandando exibir os dados desse hóspede. Isso foi feito em outras aulas. Então, na verdade, eu estou chamando o método criar hóspede, que por sua vez invoca o meu hóspede. Então, uma das possibilidades que podemos ter, vamos testar, por exemplo, esse construtor que recebe. Vamos fazer um teste aqui, por exemplo. Vamos colocar um breakpoint aqui. E lembrando que eu vou invocar o método criar hóspede, que é o método de fábrica, passando nome, sobrenome e um endereço. No meu caso aqui, eu vou passar o nome, sobrenome e não vou passar o endereço. Eu estou testando as duas possibilidades. Então, vamos começar aqui. Vou colocar um breakpoint aqui também para podermos enxergar direitinho o que está acontecendo. Então, vou clicar com o botão direito, mandar depurar esse arquivo. A minha execução ela vai pausar exatamente nesta linha, onde eu coloquei meu breakpoint. Então vamos lá. Lembrando que a atribuição ela possui uma associação da direita para a esquerda. Em outras palavras, primeiro executado o que está à direita da atribuição, para depois ser atribuído realmente para o que está à minha esquerda. Então a primeira coisa que vai ser executada aqui vai ser chamar esse método chamado criar hóspede. Aí eu tenho a opção aqui de poder entrar nesse método, que é essa opção que é o step into, o F7. Então eu vou clicar nele para cair no meu método. Então eu entrei no método criar hóspede, posso vir em variáveis locais para verificar que as variáveis nome, sobrenome e endereço elas foram passadas como parâmetros para esse método. Nome eu passei Rodrigo, endereço eu passei sobrenome Martins Pagliares e endereço nulo, porque no momento que eu chamei esse meu método, criar hóspede, eu passei null para endereço. Ok, então estamos nessa linha e vai fazer o teste. Se o endereço for null, que é o meu caso, nós podemos ver que é null, eu vou chamar um construtor sobrecarregado da classe hóspede que recebe o nome e o sobrenome. Então vamos fazer esse teste, vai dar verdadeiro. Então agora eu tenho a opção de executar o construtor de hóspede passando nome e sobrenome. Então vamos entrar nesse construtor e conforme vocês podem ver, a linha de execução passa para dentro do meu construtor que foi invocado através do operador newHosped, nome e sobrenome. Então eu estou dentro do meu construtor e na primeira linha desse meu construtor, conforme vocês podem ver também, eu tenho um vis. A primeira linha de construtor sempre deve ser um vis ou um super. Nós vamos aprender o super em outras aulas. A primeira linha de um construtor, sendo um vis,
ela possui o efeito de semântico de chamar um outro construtor dentro da mesma classe, um outro construtor sobrecarregado. Que construtor é esse? Esse construtor vai ser invocado pelo compilador de acordo com o casamento feito pelos seus argumentos. Na verdade, o construtor que vai ser chamado vai ser o construtor que recebe o nome, o sobrenome e um tipo de referência como terceiro argumento. Então, na verdade, ele vai chamar esse construtor aqui, que eu estou selecionando nesse exato momento. Para vocês verem isso, vamos executar essa linha vis também, vamos passar nela, e vocês podem ver realmente que o outro construtor foi chamado. Aqui da mesma forma, eu estou nesse construtor, que por sua vez, como eu tenho uma chamada vis, vai chamar outro construtor da mesma classe. Que construtor é esse? O que recebe um nome, um sobrenome, um double e um endereço. Que na verdade é esse, nome, sobrenome, double e endereço. Podemos ver isso, mais uma vez, fazendo step into, que eu caio nesse meu último construtor, nesse meu penúltimo construtor. Que por sua vez vai chamar recursivamente o meu último construtor, que é o construtor que realmente vai fazer a atribuição das variáveis de instância da classe hóspede. Então vamos entrar nesse construtor, ou seja, já estamos nele. Vamos passar linha a linha para vocês verem. É só agora, nesse momento, que as variáveis de instância vão ser configuradas para os seus valores específicos. Então as minhas variáveis de instância são aquelas apontadas pelo vis, vocês podem olhar aqui. Por enquanto está tudo nulo, ou 0.0, ou falso, que são os valores default. Mas a partir desse momento que o corpo do construtor começar a ser executado, as variáveis passadas como parâmetros para a assinatura do meu construtor serão atribuídas para as variáveis de instâncias. Então, vis.nome igual a nome vai mudar, mudou para o Rodrigo. Mesma coisa vai acontecer com o sobrenome, com o salário. Vocês podem estar acompanhando aqui no depurador, né? Com fumante, que por default era falso, virou true. E para endereço também. Por enquanto o endereço aqui vocês podem ver está nulo, mas quando eu passar essa linha, o endereço vai receber alguma coisa. No meu caso não vai receber porque na verdade o meu endereço, no momento que eu chamei, eu passei como nulo. Eu não defini o meu endereço. Ah, mas como que eu poderia? Sem problema nenhum. Após a criação do meu hóspede, eu poderia muito bem na linha seguinte chamar, por exemplo, vamos verificar aqui, poderia falar rodrigo.setEndereço, que nesse meu caso aqui atribuir o valor de endereço. Vamos ver isso? Vamos passar essa linha aqui, essa linha. Então aqui vai retornar meu hóspede. Voltei para a minha linha de execução, de onde foi chamado empilhado todos esses meus métodos na stack. Vou passar essa linha. Por enquanto nós sabemos que o endereço de Rodrigo é null, não foi atribuído, mas na hora que eu passar essa linha, eu vou associar Rodrigo com um endereço específico dentro da minha heap, que na verdade é a Rua Paraná número 54. Da mesma forma, vocês viram que o fumante foi definido para true. Se eu quisesse indicar que meu hóspede não é fumante, eu não quisesse fazer isso no momento de criação do meu objeto, após criar eu poderia chamar o método setFumante e passar falso para poder fazer essa minha atribuição. Podemos continuar aqui, vamos revisar esses dados, mas vamos só mais uma vez matar de forma mais rápida. Vamos criar um novo hóspede, só que no meu caso agora o hóspede Mariana que está sendo criado, ele não possui endereço null. O hóspede Mariana que está sendo criado possui endereço específico, conforme vocês podem ver aqui, que é a Avenida Marechal Floriano Peixoto. Então meu endereço aqui não vai dar nulo, então eu vou cair no meu else, e mais uma vez eu vou criar um objeto, só que agora eu vou passar o nome, sobrenome e endereço. O endereço não é mais nulo, eu vou passar um endereço específico, vamos entrar lá. Então eu vou cair no construtor específico, que recebe nome, sobrenome e endereço, que no meu caso não é nulo, que por sua vez vai chamar recursivamente um outro construtor, que por sua vez vai chamar o último construtor, que vai ser aquele que realmente vai iniciar as minhas variáveis de instância, incluindo a variável endereço, conforme vocês podem ver. Então essa discussão, na verdade, foi apenas um resumo do que nós vimos na aula passada sobre a questão de sobrecarga de construtores e a palavra reservada a vis usada na primeira linha de um construtor. Vamos tirar o meu breakpoint aqui. Vou tirar esse breakpoint aqui também, que eu não preciso mais dele, né? Vou clicar aqui, tirei. Tá. Eu vou aproveitar que eu ainda tenho pouco tempo nessa aula, vou voltar aqui no resumo. Vamos dar uma certa atualizada nesse resumo aqui. Deixa eu ver, por exemplo, eu acho que eu gostaria... na seção comentários, eu acho que eu esqueci uma coisa para vocês. Então, na seção comentários, tem uma dica legal do NetBeans. Vamos colocar aqui. Para comentar
várias linhas de uma vez só, basta selecioná-las e pressionar Ctrl barra. Para remover os comentários em várias linhas, basta selecioná-las e pressionar, pasmem, Ctrl barra. Eu não sei se foi alguma videoaula algumas vezes para vocês, mas às vezes isso é útil. Vamos pegar a própria classe teste hóspede aqui. Conforme vocês podem ver, eu tenho várias linhas comentadas aqui, né? Se eu quisesse descomentar todas, bastaria eu vir aqui, selecionar todas e pressionar Ctrl barra. Descomentei todas. Da mesma forma, com todas essas linhas selecionadas, se eu pressionar Ctrl barra, eu comento todas ao mesmo tempo. Vou voltar no meu resumo aqui. Então agora, aparentemente, parece que eu consegui consertar tudo. Deixa eu só verificar se tem mais alguma coisa aqui que nós esquecemos. Então, apenas uma revisar de tudo que nós já vimos até o momento. Nós fizemos uma introdução à tecnologia Java, falamos como configurar um ambiente de desenvolvimento, citamos os conceitos básicos da orientação a objetos, sobre classe, abstração, coisas desse tipo. Já falamos sobre pacotes e como reutilizar pacotes através do import. Já falamos dos modificadores de acesso público e privado, e package friendly. Ainda vamos falar sobre o modificador de acesso protegido. Nós precisamos do conceito de herança antes disso. Já falamos do operador new. Mostramos, inclusive, uma forma flexível de se utilizar o operador new, criando um método de fábrica dentro da classe hóspede. Na verdade, dentro da classe teste hóspede. Falamos da sintaxe layout do arquivo fonte em Java. Atualizamos os nossos comentários, 3 tipos de comentários em Java. Também discutimos bastante sobre isso. Vimos as diferenças entre tipos primitivos e tipos de referência. Pincelamos a questão de convenção da nomenclatura, apesar de não ser obrigatório, de ser uma forte recomendação da Oracle. Discutimos sobre fundamentos de blocos e espaços em branco, delimitando o escopo de nossas variáveis, através do escopo de iniciação de variáveis. Falamos sobre as palavras reservadas da linguagem e identificadores válidos, ou seja, já fizemos muita coisa nesse curso, mas ainda temos muitas coisas para fazer. Fizemos um breve refactoring, na verdade eu não usei nenhuma prática de refactoring do Martin Fowler, nós vamos usar isso num curso à parte. Falamos sobre o que acontece sobre atribuições de referências, quando você tem, por exemplo, 2 referências apontando no mesmo objeto, qual que é o efeito disso. Começamos a falar sobre associações, que é um conceito muito importante, que nós vamos ainda aprofundar nas outras aulas. Nós apenas falamos dos relacionamentos 1 para 1, unidirecional e bidirecional. Na verdade, temos muitos outros para falar. E já falamos de 2 usos da palavra reservada vis, para resolver ambiguidade e para chamar recursivamente outro construtor dentro da mesma classe. Mas nós vamos ter que aprender também como passar o objeto de execução para um outro método, que é uma outra utilização da minha palavra reservada vis. Então estamos caminhando a passos largos no nosso curso de programação orientada a objetos com linguagem de programação Java, na verdade um curso de Java Standard Edition. Temos muitas coisas ainda para falar. Nas próximas aulas eu vou discutir basicamente um dos princípios fundamentais da orientação a objetos, que são os princípios de ocultamento de informação e encapsulamento. Nós ainda vamos falar um pouco mais de variáveis, declarações, atribuições e conversão de tipos, porque Java é uma linguagem fortemente tipada. Vamos falar muito sobre passagem de valor, que nós vamos ver que passagem de parâmetros Java só é feita por valor. E também nessa parte inicial falaremos ainda sobre expressões, estruturas de seleção e estruturas de repetição. Com tanta coisa por fazer, o que eu posso pedir é que vocês se mantenham antenados com as próximas videoaulas, que em breve estarão disponíveis para vocês gratuitamente. Um abraço e até lá, pessoal.